Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A pergunta que nós não responderemos sob hipótese alguma. Qualquer das nossas respostas será insípida e não é o que queremos. Bem-vindo ao Projeto Eureka de hoje, que começa brincando contigo, descontraindo você, mas dizendo: venham para a Biologia. O estudo da vida com o professor Geraldo na sequência, trazendo informações extremamente valiosas. Uma delas é: o vestibular precisa estar preparado, olhando carinhosamente para a prova e fazendo, é claro, um roteiro de estudos que respeite o seu metabolismo, a sua condição de vida, mas que jamais privilegie a ação imediata, o imediatismo. Ou seja, quero estudar até a madrugada para fazer prova no dia seguinte, porque aí tudo estará fresquinho na minha cabeça, eu lembrarei todos os aspectos e farei grande prova. Bobagem. Trata-se de um mito. E como mito, a tendência é que não funcione mesmo. O ideal é você ter uma preparação anterior e aí sim, respeitando o sentido da sua vida, o seu corpo, fazer um bom trabalho. Falando em bom trabalho, eis que o nobre Geraldo desfraldará os assuntos biológicos a partir desse momento. Aí, meninada telespectadora do Eureka, que bom estar com você. Vamos mais uma aulinha? Vamos lá, todo mundo susse que a gente vai aprender direitinho. Nosso tema de hoje, célula. Vamos observar como se faz o estudo introdutório à célula. A gente tem que partir, evidentemente, do conceito de célula, considerando que a unidade formadora da vida no planeta é a célula. Tradicionalmente, desde lá de criancinha, você estudou que célula é a unidade de forma e função dos organismos vivos. Só que depois você ficou um pouquinho maior e você estudou que forma a gente usa o radical morfo e função o radical físio. Então você maiorzinho diz, esnoba, célula é a unidade morfofisiológica dos seres vivos. Mas este não é o conceito atual. O conceito atual diz que célula é a menor porção da matéria viva com capacidade de autoduplicação independente. O que significa dizer autoduplicação independente? Significa que qualquer entidade, para ser chamada de célula, tem que produzir todas as enzimas necessárias para o seu processo de duplicação. Isso significa, muito mais ainda, tem que ter todo um maquinário de síntese necessário para produzir as enzimas da duplicação. Assim, são independentes. Ora, se a gente tem que parar para definir célula desta forma, é porque, com certeza, existem entidades destituídas de autoduplicação independente. Logo, não são constituídas por células. Quer saber qual é a primeira? O vírus. Os vírus são acelulares. Aliás, meu amigo, guarde, vírus não tem metabolismo algum. Vírus fora da célula é um cristalzinho. Quem trabalha para o vírus é a célula por ele parasitada. E por isso, importantíssimo para o vestibular, vírus é um parasita intracelular obrigatório. Ele só se divide se tiver o trabalho da célula para ele. Outros organismos que não têm autoduplicação independente são um grupo degenerado de bactérias chamadas clamídias e rickétsias. Só que esses seres têm metabolismo, produzem alguma coisa, no entanto não produzem o suficiente. Por isso, são ditos constituídos por células incompletas. Quem? Rickétsias e clamídias. Por quê? Porque não produzem todas as enzimas necessárias para sua autoduplicação. Logo, já temos dois, vírus acelulares e rickétsias por células incompletas. E quem é feito de célula incompleta? Dois tipos de células, guardem bem. Primeiro, procariontes. Segundo, eucariontes. Normalmente, o vestibular vai cobrar que as procariontes são células sem carioteca ou
sem envoltório nuclear ou sem núcleo verdadeiro. Já as eucariontes são células com núcleo verdadeiro, com carioteca, ou seja, com envoltório nuclear. No entanto, a principal diferença entre essas células é a quantidade de membranas. As células procariontes são pobres em membranas, tão pobres que sequer membrana nuclear têm. Assim, o material genético fica disperso no citoplasma. Por outro lado, as células eucariontes são células ricas em membranas. Elas têm um sistema de membranas tão grande que chega a ter a membrana nuclear ou carioteca. Assim, a ocorrência da carioteca é uma consequência da principal diferença, que é o fato de ter muitas membranas. Quem é formado por célula procarionte? 2 organismos, as bactérias e as antigas cianofícias ou algas azuis, hoje chamadas de cianobactérias. Assim, célula procarionte constitui bactérias e cianobactérias. Nós já vimos o quê? Vírus são acelulares. Riquetes e clamídias são formados por células incompletas. Bactérias e cianobactérias formadas por células procariontes. Todos os demais organismos, inclusive nós, somos formados por células eucariontes. E só porque as células eucariontes têm um rico sistema de membranas, elas conseguiram se associar para dividir o trabalho, formando os tecidos e, a partir daí, constituindo organismos pluricelulares. A razão pela qual eu estou aqui conversando com você, o que sou eu? Um conjunto de células. O que é você? Uma sociedade celular. Nós só estamos aqui porque nossas células têm um rico sistema de membranas, logo são mais eficientes do que as procariontes. Guarde bem, nossas células são chamadas de células eucariontes. Assim, resumidamente, o que é célula? Célula é a menor porção da matéria viva com capacidade de autoduplicação independente. Quais os organismos que tem na Terra? Vírus, que são acelulares, riquétias e clamídias constituídas por células incompletas, células procariontes que constituem bactérias e cianobactérias, e todos os demais organismos, inclusive eu, você, seus amigos, somos constituídos por células eucariontes. São células, repito, que têm verdadeiro núcleo, tem o material genético isolado do citoplasma por uma membrana, chamada carioteca, ou simplesmente diz que tem envoltório nuclear. Mas olha cá, nós sabemos que a característica fundamental dessas células é o fato de possuírem um rico sistema de membranas. Evidentemente que o padrão de cobrança de célula no vestibular se faz com o estudo de uma célula eucarionte. Logo, quais são as 3 partes de uma célula eucarionte? Essa que me forma e forma você. Membrana, citoplasma e núcleo. Lembra? Quais são as partes de uma célula eucarionte? Membrana, citoplasma e núcleo. A membrana, junto a uma série de estruturas que reforçam o seu trabalho, constitui os envoltórios celulares. Quais são, então, essas estruturas que reforçam a membrana? A célula vegetal apresenta a parede celular ou celulose. A parede celular é permeável, hein? Senão a célula vegetal morreria por falta de troca de matéria com o meio. A parede celular ou celulósica, que é um reforço da célula vegetal, é constituída por 3 partes. Por favor, guarde bem. A lamela média, que aparece quando a célula vegetal vai dividir, formada pelo golgiossomo. A parede primária,
que é constituída basicamente por hemicelulose, e a parede secundária formada por celulose. Portanto, o que tem de reforço na célula vegetal? Parede celular ou celulósica. Constituição, lamela média, parede primária, parede secundária. E tem algum reforço na célula animal? O reforço chama glicocálix. O glicocálix é formado por glicídios ligados a lipídios ou a proteínas que fazem parte da membrana. A estrutura membrana a gente faz logo a seguir. Primeiro, um tempinho para você tomar um cafezinho. A gente já volta.